Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer um assunto muito legal. Na verdade, assim, é um assunto do qual eu procurei bastante durante a gestação e me auxiliou a me respaldar, né, me sentir mais confiante, que é o meu relato de parto. Hoje essa pecinha aqui completa 1 ano e 3 meses, né? Dá oi, Chloe. Olha lá, dá oi pro pessoal. Faz assim, oi, pessoal. Dá oi. Tá toda com vergonha, ela quer ver a câmera aí. Dá oi. Ai, que coisa mais linda. E aí, eu decidi que hoje seria um dia legal pra relembrar, né? Oi! Pra relembrar tudo que aconteceu. Vocês não liguem não, pessoal, que ela tá gripadinha. Aqui tá eu, ela, o Matheus, todo mundo tá meio ruim. Vai lá brincar com a Luz. E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi o meu trabalho de parto, né? Bom, vamos do princípio do meu relato de parto. Durante a gestação, eu pesquisei muito sobre o assunto, porque quando eu engravidei, na verdade, não foi planejado. Eu digo que foi porque não era algo que pra gente seria ruim, que às vezes a pessoa quando não planeja tem aquele baque, né, de poxa vida, e agora o que eu vou fazer da vida? A gente teve também, mas não era algo assim tão grandioso, assim, no sentido de, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Isso não. Mas, pro Mar, ele sempre sonhou em ser pai. Quando a gente começou a namorar, eu estabeleci pra ele, falei, olha, você tem certeza que você quer namorar? Porque a gente tem que pensar no futuro, né? O namoro é a preparação pro casamento. E eu não tinha vontade, eu não tinha esse anseio de ser mãe. Eu sempre fui voltada pra gostar de zelar pelos animais, de ter a minha vida sozinha, eu não queria ser mãe. Isso muito tempo atrás, até eu engravidar, né? E eu falo que Deus, na verdade, ele viu que eu precisava ser mãe. Não é algo que eu queria, mas ele via que eu necessitava ser mãe. E beleza. Passou um tempo, a gente fez uma viagem, inclusive do meu aniversário. O Má me deu de presente, né? E a gente ama moto, tudo. A gente foi viajar. E quando a gente foi viajar, a gente foi pra praia, aproveitamos lá e eu voltei grávida e eu não sabia disso. Então, quando eu voltei, aí eu voltei minha vida normal, fui treinar, fazer minhas coisas durante o primeiro mês. E aí depois eu descobri que estava grávida. Enfim, só contando o processo da gestação. Quando eu descobri que estava grávida, eu já comecei a estudar sobre o trabalho de parto. O meu trabalho de parto, eu sonhava muito, eu via aqueles partos humanizados, né? Todos os partos, quando eu fui na maternidade, me falaram isso. Todos os partos são humanizados, né? Dependendo da equipe que você tá. No sentido assim, são pessoas que estão ali para te ajudar, para te auxiliar. E aí eu falei, não, mas não é no sentido de cuidado, é no sentido de eu queria aquela luz ambiente, eu queria uma música, eu queria até beber na água. Na minha cabeça fazia total sentido que eu iria conseguir, eu fui muito determinada. Aí durante os últimos tempos, né, da gestação, comprei bola de pilates, fiz, comi abacaxi, comi tâmara, andei bastante. Fiz tudo que vocês imaginar que tá dentro. Fiz bastante exercício pélvico. Não fui uma gestante que ficou parada, eu trabalhava. Aí tinha escada, subi, desci escada. Fiz tudo que vocês imaginarem pra poder ter uma dilatação, não rápida, mas assim, que evoluísse de uma forma boa. E aí, quando eu estudava, eu entendi que, pra mim, tá, gente? Tudo aqui é com base na minha pessoa. Eu entendi que o ideal seria eu aguardar o máximo que eu conseguisse, treinar minha mente e a minha respiração, ficar focada para que eu pudesse ir para a maternidade de forma que eu não precisasse induzir o meu parto, que eu fosse e evoluísse, que chegasse lá com o máximo de dilatação que eu pudesse. Assim pensei eu. Um dia antes de completar, eu tava com muita dor já. O aniversário da madrinha da neném, a gente saiu pra comemorar. E eu tava super bem até.
tava tranquila. Mas sabe quando algo lá dentro diz que já tá perto da hora? Isso, se eu não me engano, foi na sexta-feira. E aí, a gente saiu pra comer, comemorar, enfim. E eu tava super bem, só que minha barriga ficou muito grande. Tipo, muito grande mesmo. Parecia que era 2 nenéns. E aí, eu falei, bom, eu voltei. Eu falei, eu já vou até me preparar e vou tirar as últimas fotos com a barrigona, né? Vou fazer outros últimos vídeos, porque eu tenho quase certeza que ela está pra chegar. E não só pela quantidade de tempo, né? Mas eu sentia isso comigo. Eu conversava com ela e comecei a sentir que tava ficando meio diferente a minha barriga. E aí que eu aproveitei pra fazer, eu em casa mesmo. Eu comecei a focar que estava próximo ao meu parto. Então eu coloquei na mente que eu precisava do meu tempo pra sentir, né, que o meu corpo estava preparado pra isso. O que eu fiz? Eu fui me preparando. Eu fazia os exercícios em casa, disse que dançar ajuda, dancei sozinha, né? Eu nessa parte sou muito tímida, então, mesmo com o meu marido. Então eu entrava no quartinho que eu já tinha deixado preparado pra ela, dançava sozinha, abaixava, levantava, fazia exercício pélvico, tinha bola, né, que ele comprou pra mim, a de pilates, fazia bastante exercício, ficava de madrugada, isso uns 2 dias antes dela nascer. Fiquei lá com bastante embaixo do chuveiro quente para relaxar um pouco o corpo, porque também a barriga em si já estava pesando demais, porque ela estava muito grande. E aí fui fazendo todo o processo. Só que eu não sei, eu acho que devido ao peso da barriga, eu tava com muita dor na lombar, muita dor na lombar, a ponto de eu não conseguir deitar. Então, até ela nascer, literalmente ela nascer, eu não conseguia ficar deitada. Deitar pra mim era a mesma coisa que enfiasse uma faca nas minhas costas. E aí, eu ficava aqui pra lá e pra cá em casa, andando. Eu não conseguia sentar e nem deitar. Então, eu ficava andando, eu ia pra garagem, voltava, ia pro chuveiro, voltava. E aí, começou a dar, eu acho que as primeiras contrações. Isso depois de 1 dia e meio. E aí, o que eu fiz? Meu marido foi trabalhar, eu fiquei sozinha em casa, aí minha mãe perguntou se ela podia vir aqui. Eu falei, mãe, eu vou preferir ficar sozinha, porque é a mesma coisa, né? Eu imagino, eu ver a Chloe passando mal, eu vou ficar nervosa, querendo ajudar, e às vezes pode ser que atrapalhe, não por ela estar aqui, mas porque a minha mente, às vezes, eu vou desfocar do que eu tava precisando. Eu decidi que eu ia ficar sozinha, que eu queria meu tempo pra respirar, eu pedi pro meu marido ficar na loja. E se eu precisasse de ajuda, eu chamava. Então ele ficou trabalhando, né, que a gente, querendo ou não, precisava, né, o máximo possível, porque a gente não sabia, na verdade, como seria depois que ela nascesse, né, os primeiros dias. E aí ele foi pra loja, trabalhou lá, ficou. A minha mãe ficou ao meu dispor, mas eu pedi pra ela ficar em casa, meu pai também. E meu pai, minha mãe é muito apegado, né? Então eles ficavam toda hora, Cá, você tá bem? Você quer que eu vá até aí? E eu pedia que não. E foi assim. E nisso as dores começaram a intensificar. Eu até comecei a gravar uns pedacinhos de vídeo. Eu já imaginava que um dia eu iria postar, um dia eu iria divulgar isso. Mas ficou por isso mesmo, tipo, eu comecei a falar, né, com ela, mas imaginando que eu postaria. Depois eu vou ver se eu coloco aqui uns pedacinhos pra vocês. Eu contando, né, que vai tremer um pouquinho, pessoal, que ela tá mexendo aqui no tripé, tá? Mas se não for assim eu não consigo gravar. Ela tá com sono e não dorme. E aí, finalmente, eu comecei a sentir muita dor. Mas a minha dor não era da contração em si, era a dor na lombar. Eu não sei se o pessoal que trabalha com isso vai saber explicar melhor. Mas eu sentia muita dor na lombar. E aí, eu lembro que eu pedia pro meu marido dormir. Porque eu queria que ele ficasse acordado comigo na maternidade. Porque antes de eu engravidar, o meu maior medo da vida, eu só tinha 2 medos. Que e até hoje, perder meus pais, né? Meu pai, minha mãe. E seria eu engravidar porque eu teria que passar pelo processo do parto. Eram os únicos medos que eu tinha na vida, só. E aí,
Aconteceu que eu engravidei, né? E eu teria que passar por isso, não tinha pra onde fugir, ela tinha que vir ao mundo. E aí, tá. Eu falei pra ele, olha, eu quero que você fique acordado porque eu não sei como que vai ser na maternidade, eu preciso que você me auxilie lá. E ele queria ficar acordado comigo durante esse processo que eu tava sentindo a dor, eu falei, não, descansa porque eu preciso que você esteja bem lá pra me acudir. E assim ele foi fazendo. E aí eu com dor, o que eu fazia aqui em casa? Eu pegava, ia pro chuveiro, ficava quietinha lá, chorava lá pela dor, né? E também porque eu tava muito emotiva, acho que de imaginar como que seria o rostinho dela, se ia dar tudo certo com o parto, né? Eu morria de medo de acontecer alguma coisa comigo e como que ela ia ficar, ou o meu marido ia ficar, em respeito ao cuidado com ela. Eu orava, nossa, eu tava muito focada, sabe? Eu lembro que eu fiquei com tanta dor, que eu ficava no chuveiro e esperando. Aí chegou de madrugada, isso um dia literalmente antes dela nascer. Eu comecei a sentir que tava dando demais, eu falei pro meu marido, falei, olha, eu não faço ideia se essa dor já é do nascimento, então acho bom a gente ir lá na maternidade pra ver, para eles avaliarem, né, qualquer coisa a gente volta. Aí um dia antes eu fui de madrugada assim, umas meia-noite, e chegando lá, ainda não tava pronto pro nascimento, então eles mandaram eu voltar pra casa. Aí eu voltei. Só que chegou lá para umas 5 horas da manhã, a dor foi ficando, tipo assim, meio insuportável, sabe? Eu achava. E aquele incômodo e tudo mais, eu nunca passei por isso antes, então eu fiquei naquela dúvida se era isso ou não. Aí eu falei pro meu marido, olha, eu não tô conseguindo sentar, mas vamos tentar ir até a maternidade pra eu ver se eu melhoro um pouco. E eu não sei o que aconteceu no trajeto, assim, eu acho que eu fui me sentindo mais confortável sentada no carro. E aí ele falou, bom, se isso te ameniza, se você quiser a gente pode passar horas aqui. Eu fico andando com o carro até acabar o combustível, mas que você se sinta bem. Aí eu falei, não, vamos ir. E chega na porta da maternidade, eu falei, será que a gente entra ou não? Aí ele falou, vamos ir, porque pelo jeito você tá com bastante dor, então é bom a gente ficar por lá. Aí a gente passou, lembra que isso era umas 5 horas da manhã. Aí a plantonista, né, ela me atendeu. E aí ela falou que eu já tava com 2 centímetros de dilatação. E pro nascimento precisam ser 10. E aí eu falei, não, beleza. Ela falou assim, vamos esperar um pouquinho pra ver como que tá, se vai evoluir ou tudo mais. Vamos esperar uma horinha aqui, que não dá pra internar, né? Eu acho que eles internam a partir de 3 a 4 centímetros. Alguma coisa assim. Ela falou, vamos esperar um pouquinho pra ver como que vai evoluir, se você vai voltar pra casa ou se você vai ficar internada. Aí nisso a gente ficou lá, acho que 1 hora e meia, aguardando, porque os plantonistas são os mesmos que fazem as cesáreas, né, atendem os partos lá na maternidade e depois descem. Gente, vocês me desculpem os cortes aí, é que a bebê tá aqui comigo, né, então quem tem criança pequena sabe. Bom, quando a plantonista resolveu passar pra me consultar de novo, aí só tinha eu até na sala de espera, se eu não me engano. Ela foi, né, em coisa de 1 hora, assim. Ela me chamou, falou... Aí eu já tava bem, já tava me sentindo mais tranquila. Não sei se pelo respaldo de ter pessoas, né, ao lado ali que eram no hospital. E aí eu tava bem tranquila até. E foi uma surpresa a hora que ela me chamou de novo, só a hora que eu deitava. Então eu ficava de pé lá. A hora que eu deitava, ela tem um exame que chama cardiotoco, né? Que é pra ver o coraçãozinho do bebê. E aí eles fizeram cardiotoco em mim. Nessa hora eu tava com muita dor. Eu tava me sentindo muito mal de dor, assim, de fisgada nas costas. Mas fiquei ali no exame, torcendo pra acabar. E aí, a hora que a médica foi ver, ela falou assim, olha, a gente vai internar agora. Aí eu falei, por quê? Aí eu falei, por quê? Ela falou, olha, de 2 centímetros que você chegou, já evoluiu pra 7. Isso em coisa de 1 hora. Então, tá evoluindo muito rápido. É capaz que seu parto ainda agora pela manhã já aconteça. Aí aquilo pra mim foi tipo assim, poxa, que maneiro, e meu Deus, é agora? Aí eu fiquei nervosa, mas muito contente, porque eu tava com 7 centímetros e conversando assim, igual eu tô aqui agora, sabe? Dava, claro, umas contrações, mas eu fiquei muito tranquila. E eu falei, nossa, se for assim,
com 7, com 10, vai doer, mas eu vou aguentar. E eu tava muito confiante, porque era meu sonho ter um parto normal. E aí eu fui. Aí subimos pra internação. Primeiro eles pediram pra eu ir sozinha, né, pra me trocar e tudo mais. Aí meu marido ficou aguardando, eu nem sei, acho que ele ficou lá embaixo. E aí depois chamaram, autorizaram ele subir até eu me ajustar no quarto e tudo mais. Aí a primeira enfermeira falou, olha, você vai, se quiser tomar um banho, né, pra dar uma relaxada, uma melhorada nas costas, pode ir. E aí eu vou arrumando aqui o seu quarto. Beleza. Nisso veio o próximo passo, que era o que eu mais tinha medo, pelo incrível que pareça. Vocês vão até dar risada de mim. Eu morria de medo de ficar com acesso, sabe, no braço, que é onde ia passar as medicações pra hora do parto e tudo mais, se precisasse entrar com alguma medicação. E aí, a hora que ela colocou, eu falei, ai meu Deus do céu, tem até uma foto, vou pôr aqui pra vocês verem. Eu toda feliz depois de ter colocado o acesso, que eu fiquei me sentindo assim, incrível. Nossa, eu consegui colocar o acesso e fiquei de boa. Doeu, não vou mentir pra vocês, porque eu peguei uma enfermeira que talvez ela, não sei se ela tava começando, se adaptando, mas ela errou bem a minha veia. Ficou até depois, quando eu estava praticamente pra ganhar neném, a outra enfermeira veio trocar o soro. Ela falou assim, nossa, mas quem fez isso em você? Aí eu falei, ela falou, nossa, mas tá super errado o tanto de sangue que se eu puxar agora vai sair e tal. Aí eu falei, olha, tem problema ficar assim? Aí depois a gente resolve? Ela falou, não, então beleza, deixa assim, eu já passei o dia assim, vamos evitar o documentador, isso no final. Mas já documentador, deixa assim mesmo. E tá. Aí coloquei o acesso e foi passando a hora e nada de evoluir. E eu tive assistência lá de alguns enfermeiros. Aí é feito um exame de sangue para ver se tem alguma doença sexualmente transmissível, né? E aí elas, acho que é sífilis, alguma coisa assim. E aí eles fazem para antes do nascimento do bebê, que como ia ser parto normal, né? E aí fez exame de sangue, eu tive o respaldo dos enfermeiros. No meu caso, os 2 primeiros plantões foram enfermeiros homens, né, que me acompanharam. E aí, pra mim, que sou um pouco mais vergonhosa, foi complicado no começo, mas depois eu me senti super segura, confiante com eles. Meu marido tava ali, ele sempre, olha, a gente vai fazer isso porque é necessário, se você quiser ficar aqui do lado acompanhando enquanto eu vou fazendo o procedimento e tudo mais. Aí tá. Aí, conforme foi passando o dia, não foi evoluindo o tanto de dilatação. Aí teve um enfermeiro que falou assim pra mim, isso era umas 10 horas, mais ou menos 10, 11 horas. Ele falou assim, olha, a sua dilatação, você chegou aqui e tava muito boa, só que não tá evoluindo. Então, se você quiser que nasça um pouco mais rápido, lá pelas 2 horas, a gente vai precisar estourar sua bolsa. E pra mim, eu sempre estudei, né, que não era a melhor opção. Mas, do jeito que ele me passou uma segurança, eu falei assim, não, então beleza, né, se vai facilitar pra eu acabar com a dor já o quão antes. E também, o nascimento dela vai ser mais fácil, porque na minha mentalidade eu não queria que ela sofresse, sabe? Aí eu falei assim, então pode estourar. Morrendo de medo, mas deixei. E aí ele foi com todo o respaldo e tudo mais. É uma agulha, ele mostra tudo. E foi muito... Até eu achei que era algo assim terrível e não foi. É dolorida, claro, porque chega num estágio que você já tá muito sensível, né? Querendo ou não, toda hora é exame de toque, toda hora é alguém vendo como que você tá, aperta aqui, mexe lá. Então, assim, é mais sensível. Eu fui o máximo da minha fragilidade, foi ali naquele dia do nascimento dela. Até, assim, com o meu marido, né? Porque fica uma situação toda hora ali, enfim. Aí tá. E aí, ele estourou minha bolsa. Falei, bom, agora que estourou, agora vai, né? E tanto que eu tava conversando, eu tava com dores, mas tava conversando, eu tava super bem. E aí ele falou assim, agora sim, você vai ver que a dor é diferente, porque você tá muito bem pra quem tá com 7 centímetros de dilatação. Não é normal, você tá tão tranquilo assim. E aí ele estourou a bolsa. Na hora que ele estourou, eu senti o líquido sair, ele falou e tal. Tava super tranquilo, tão estendido. Eu lembro que chegou uma hora
que eu abracei o outro enfermeiro e falei, amigo, me explica o seguinte, porque todos os outros neném já nasceram e a minha filha não. Eu realmente preciso sair daqui, eu não aguento mais, tá doendo demais. E aí eu ia pro chuveiro e é muito engraçado. A contração, pra mim, tá? Ela era assim, por exemplo, dá os 3 segundinhos ali que vai te mostrando que vai dar a contração, é muito forte. Aí eu gritava assim, sentia aquela dor, urrava pra externar de forma verbal a dor. E assim que ela passa, você fica normal, como se nada estivesse acontecendo. Aí volta. Por isso que conforme vai aumentando as contrações, você já não consegue mais entender o que tá acontecendo, que é a partolândia, né? Diga-se assim. Você já não entende mais o que tá acontecendo, porque você tá tão focado ali na dor que você esquece o que tá acontecendo aí em volta. E aí eu lembro que eu chegava e falava assim, não vai dar certo, não vai sair, eu não consigo mais. Isso foi esticando, foi passando o dia. E aí trocou o plantão, vieram outras 2 enfermeiras e elas me colocaram no quarto da onde eu queria ter ficado desde o início. Mas não, o que eu tinha tava tudo bem, era mais simples, mas ao mesmo tempo tava super tranquila. Eu vi que todos os bebês que eram pra nascer junto com ela já tinham nascido. Eu só escutava os chorinhos assim e ela nada. E aí foi chegando um novo pessoal, foi chegando uma nova remessa e eu ali ainda. Tá, mudei de quarto. Nesse outro quarto já tinha a banheira. Aí vocês lembram que lá no início eu falei que eu sonhava com um parto humanizado? Então, chegando lá, 2 enfermeiras que, olha, se tivesse nascido com elas eu ia ficar muito feliz. Tipo, muito feliz porque elas fizeram de tudo pra que eu me sentisse assim, muito bem, sabe? Muita vontade. E eu tive a neném na rede pública, eu não tinha condições de pagar o particular. E também porque quando eu descobri ela, se eu fizesse um plano de saúde, não cobriria o parto, por questão do prazo, né? Que eu descobri ela, eu já tava com, acho que quase 2 meses. Então não dava mais tempo. E aí eu tive na rede pública aqui de Bauru. E tá, aí veio essas 2 enfermeiras, aí elas deixaram aquele ambiente super acolhedor, baixaram a luz, deixaram só com uma luz, como se fosse essa ring light aqui, deixaram uma luz lá bem harmônica assim, amarelinha, deixaram super confortável a banheira, bem morninha. E teve uma hora que elas foram fazer o toque, eu falei, eu não aguento mais, por favor, não faça, espera um pouquinho que eu não aguento mais de dor. E elas super atenciosas. Teve uma hora, pra vocês terem ideia, eu já tava no auge, assim. Eu dilatei, eu acho que até 8 centímetros. E aí eu já tava com muita dor. E aí eu cheguei a cochilar, de tão cansada que eu tava, mas de tão relaxante ficou o ambiente, sabe? Ela falou, se quiser colocar a música que você sente mais confortável, pode pôr. E aí eu lembro de eu deitar na banheira assim, e esticar os braços, elas colocaram um travesseiro atrás, falou, olha, fique à vontade. E aí uma pegava, fazia massagem assim, nossa, perfeito, como se fosse uma doula mesmo pra mim. E aí ela fazia massagem, olha, vamos agachar, vamos levantar, vamos ficar de cócoras, como você acha que você quer ter o parto, que você sente bem a posição. Eu falei, eu queria muito ter aqui na água, acho que se eu ficar assim, nessa posição eu vou me sentir melhor. Eu pensava que de 4 apoios eu me sentiria mais confortável, aí eu vi que na água, a baixadinha só, eu tava me sentindo melhor. E aí elas super me apoiavam, colocavam a mão na barriga, colocavam um cardiotoco. Nossa, foi assim, perfeito, juro mesmo. E tão perfeito que foi estar com elas, que chegou uma hora que uma delas falou assim pra mim, olha, eu sei que você quer muito, anseia muito o parto normal. E você está realmente se esforçando pra isso. Você não fez corpo mole, você se esforçou. Você tá se dedicando, mas eu também passei por isso, eu tenho um filho e a mesma coisa que aconteceu com você agora tá acontecendo comigo. A gente aqui preza pelo parto normal, eu prefiro que seja o parto normal, mas às vezes você tá sofrendo, tá se desgastando e tá desgastando o bebê e você pode resolver isso com a cesárea, porque a cesárea tá pra isso, né, uma cesárea de emergência. E se você autorizar, a gente tenta entrar na fila agora, que é pelo SUS, né?
A gente tenta entrar em contato com a plantonista, porque ela estava muito ocupada, eles tinham acabado de fazer, acho que 5 cesáreas, e eles não iam mais fazer naquele horário. A gente tenta ver se consegue fazer a sua cesárea. E aí era o meu maior medo da vida. Só que chegou uma hora que eu tava com tanta dor que eu pedi pro anestesista ir, e ele não conseguia ir lá porque ele tava fazendo anestesia da cesárea. E aí eu tava com muita dor, eu falei, não, o anestesista consegue vir? Elas falaram, não. Eu falei, então pode ser a cesárea. Aí eu optei pela cesárea. E a enfermeira muito humana falou assim, você não vai deixar de ser mãe por causa disso, tipo, você não vai ser uma mãe ruim porque você não teve parto normal. Você não vai ser menosprezado o seu parto porque você teve a cesárea. Muito pelo contrário, a gente esteve aqui, a gente viu tanto que você está se esforçando para ter o normal e mesmo assim você vai ter que ter coragem de passar por uma cirurgia de grande porte e ir para cesárea. E aí foi a hora que me deu aquele start. Eu falei, poxa, é isso, né? Eu não vou mais ficar forçando. E o que eu coloquei muito na balança, além dos meus medos, foi... Eu já tinha estourado há horas atrás a bolsa, entendeu? E aí o meu medo é que ela passasse por sofrimento fetal, que foi o que aconteceu, na verdade. Ela ficou muito tempo sem a água lá, sem o líquido. E aí, eu optei pela cesárea. Quando foi pra fazer a cesárea, como eu falei, eles já tinham feito umas 5 cesáreas seguidas. E aí o pessoal do plantão já estava exausto e leva uma demanda de tempo, né? Porque você tem que preparar o ambiente, você tem que preparar a gestante, você tem que fazer tudo isso. E a minha, no caso, era como se fosse de emergência, porque eu já estava tempo sofrendo ali. Se não me engano, foi 18 horas de trabalho de parto. Intensivo, tá? 18 horas já no grau máximo ali. E aí tá. Aí a médica em si, hoje eu levo numa boa, no dia eu fiquei meio frustrada. Uma das médicas virou pra mim, foi fazer o exame, eu tava com muita dor, já não queria nem fazer o exame mais, de toque. Aí ela falou assim pra mim, olha, dor não é sinônimo de cesárea, então pode ser que você não vá fazer essa cesárea hoje. Na hora que ela falou isso, parecia assim, que o mundo desabou. O mais engraçado é que desde a hora que eu fui pra lá, pra internar, eu tava com tanta dor, mas tanta dor, que eu não conseguia comer. E isso foi um ponto ruim, mas foi um ponto bom, porque eu consegui ir direto pra cesárea, não precisava passar por preparação. E eu tava com tanta dor que eu vomitava de dor. Então eu ia cuspir, né? E eu acabava vomitando. E aí meu estômago tava vazio, então tava tudo ok pra fazer a cesárea. Aí eu fui, na hora que eles me deitaram na maca, eu já tava com muita dor mesmo. E por estar com dor, a dor da lombar, a hora que eles me deitaram, eu já tava com a dor do puxo também. Porque como eu tava forçando o parto normal, já tava sendo induzido, eu já tava com a dor do puxo, né? Que a gente fala que é quando o bebê encaixa mesmo e já tá pra nascer. E ela já tava bem encaixadinha. E aí, a hora que eu deitei na maca, depois eu gritava. Eu gritava de dor. E eu agradeci muito as enfermeiras, o pessoal do plantão, por terem tomado essa decisão de me orientar, né? E conseguido que eu fosse pra cesárea. E graças a Deus, chegando lá na cesárea, aí me colocaram... Eu achava que iam me colocar numa outra mesa e tal. Não, na mesma maca que eu fui. Era uma maca bem estreitinha, assim. Já me prepararam de colocar o avental, né? Ela falou, antes eu tava no banho, falou, coloca só o avental que você já vai ser preparada pra cesárea. Aí eu fui, eu tava até com o cabelo molhado e acho que não pode, né, e tal, aí me orientaram, aí eu tava de touquinha e tal. E me prepararam tudo, prepararam a sala, aí chegou o anestesista. E, gente, eu juro pra vocês, eu tava com tanta dor que se eu pudesse, a hora que eu senti o alívio da anestesia, eu abraçava aquele anestesista e falava, obrigado, cara, era só você que eu estava esperando até agora. E aí eu fui, aí o anestesista me preparou, que aí o meu medo do parto normal era o acesso, o meu medo da cesárea era a injeção, né, nas costas, a anestesia. Aí eu lembro que quando eu cheguei lá, o anestesista me preparou, né, eles colocam você na posição sentada e tal, e eu senti 3 vezes a picadinha. Eu acho que porque eu tava com tanta dor eu não parava. E aí ele não podia ir até o final porque é uma agulha maior.
porque tem os riscos, né? Por ser na espinha. Aí ele me apoiou, ele falou, você não pode mexer. Eu falei, não, tudo bem. Só que eu tava com muita dor, não aguentava parar assim as costas. Aí a primeira vez não deu certo, a segunda também ele falou, olha, você vai ter que ser mais calma. Aí a hora que deu certo, a enfermeira falou assim, olha, ela colocou o braço assim e falou, deita aqui em mim. Aí eu deitei, ela falou, calma, vai ficar tudo bem. E foi me fazendo carinho assim, sabe? Foi me acalmando, foi a hora que ele conseguiu. Eu respirei bem fundo na hora e ele conseguiu. E uma outra coisa, às vezes, pra você que tem medo. A anestesia em si, de ir nas costas, não é tudo isso que a gente imagina, tá? Não sei se é porque meu grau de dor tava muito alto, então não é tudo isso que a gente imagina. E se você for mais calma, acho que deve ser algo muito mais sucinto, muito mais tranquilo. E foi super rápido, gente, parece que ele pegou minha dor e fez assim, tirou. Foi muito rápido, tipo, a hora que ele falou, deu certo. Ele só falou assim, deita ela. No que me deitou, ele falou assim, ergue a perna, né, pra fazer o teste. Aí eu falei, não vai. Aí ele falou a outra. Aí eu tentei, não ia. Aí ele deu ok pra começar a cirurgia. No que ele deu ok, eu tava sozinha, né, porque eles pedem pra eu entrar sozinha. Em seguida, meu marido já chegou. Na hora que ele chegou, ele disse que eles estavam começando a abrir. Então ele viu passando o primeiro corte, assim, abrindo a camada de pele, né, que é a pele e a gordura. E o anestesista tava comigo, aí eu fiquei com os braços esticados assim, se eu não me engano, acho que ele amarrou um dos lados, o outro não, que é o do soro, né? E aí, uma informação que eu não sabia, e na hora você pode se assustar, mas aí o anestesista me explicou que era normal. Eu tava tremendo muito, conforme ele colocou o acesso, eu ficava assim, ó, na mesa. Mas eu tava bem, tava conversando, tava tudo bem. E é normal por causa da anestesia. Tem gente que tem essa reação. Eu tive, então eu tremia demais. Acho que é até por isso que eles devem amarrar. E aí o anestesista em si foi me deixando mais calma. Ele foi, enquanto o pessoal tava fazendo a cesárea, ele ia conversando, de onde você tirou esse nome e tudo mais? Você só tem ela? E o seu nome? Porque o meu primeiro nome é Ingrid, né? E aí o dela é Chloe. E aí ele falou, nossa, você gosta de nome difícil, né? Eu falei, esse é o nome do meu marido, que é Rafane, o segundo nome dele. E aí a gente foi conversando, ele foi me acalmando, aí aquilo foi passando, aquele nervoso todo. E aí eu comecei já a sentir eles mexendo. E aí eu perguntei pra anestesista, eu falei, viu, mas eu tô sentindo eles mexendo, é normal? Aí ele falou assim, não, você vai sentir, você não vai sentir a dor, mas o mexer deles sim. Tanto que a hora que a neném sai, eles não me avisaram, mas eu senti certinho eles fazendo assim, ó, na minha barriga. Acho que pra pegar ela e tirando, né, foi chacoalhando assim, eu juro pra você, eu senti a sensação deles fazendo assim. E na hora em si, eles nem avisaram que ela nasceu. Eles já levaram ela assim pro lado, eu não vi. Já levaram ela pro lado, aí a pediatra, né, que fica as duas cirurgiãs e a pediatra junto, ela falou assim, olha, sua filha nasceu, tá? Porque na minha cabeça, quando fosse cesárea, eu achava que era aquela cena de filme, que a pessoa levanta. Olha, sua filha, não sei o que, parabéns, taranana. Não. No meu caso não foi bem racional, assim, bem rápido. E juro pra vocês, eu acho que eles gastaram 7 a 14 minutos pra ela nascer. Nascer, tá? Não na costura. Ela nasceu 1h07 certinho da manhã. E aí, quando ela passou, eu não vi, eu vi a hora que ela já tava chegando lá na mesa pra pesar. E aí eu vi que ela não chorou, assim que ela nasceu. Ela não chorou e eu ouvi eles falando assim, nossa, tá bem molinha. E eu achava que era da minha barriga. Hoje eu entendo que não, que na verdade era neném. E eu acho que é por isso que eles não me avisaram na hora, que eles ficaram, né, eles entendem sobre o assunto e viram que algo não tava muito legal. E aí que ela passou, ela tava, juro pra vocês, ela tava bem escura, assim, sabe? Parecia que ela não tinha essa cor viva da pele, assim. Ela tava bem assim, como se estivesse sem vida mesmo, pra falar a verdade. E aí eu falei, gente, como que pode? Eu já pensei tudo que vocês imaginarem de ruim. Falei, nossa, aconteceu alguma coisa com a minha filha. E ela não chorava assim que ela nasceu. E aí eu vi que eles, na correria, já foram pra lá. Aí autorizaram meu marido perto dela.
E aí ela nasceu, a hora que eu olhei assim, ela de lado, ela nasceu com a cabecinha, eu acho que ela ficou tanto tempo encaixada, que a cabecinha dela tava puxada, assim, bem puxada mesmo, sabe? Ela nasceu com a cabeça bem amassada, assim, como se tivesse assim, né? O canal aqui, ela ficou assim, ela saiu com esse formato de cabeça. Saiu bem puxada a cabeça dela, e eu já falei, nossa, minha filha vai ficar assim. E aí ela demorou pra chorar, aí eles foram lá e mexeram com ela, aí ela chorou e tudo mais. Aí resolveram, cuidaram dela, aí ela foi voltando a cor, né? Até emociona de lembrar. Aí ela foi voltando a cor, e aí sim ela chorou, ela veio pro meu lado e tal. Aí eu vi que eles ficaram aquele clima um pouco melhor, aí eles foram lá, colocaram ela comigo, com o Má também, né, pra tirar uma foto. Achei ainda muito legal da parte da enfermeira dela lembrar disso, que eu na hora tava tão nervosa, nem lembrei. E aí ela colocou do meu lado a neném, colocou o meu marido assim, falou, olha, junta que eu vou tirar uma foto de vocês. Aí ela tirou a foto da neném, né, com a gente, a primeira fotinha dela. E aí meu marido viu, eu falei assim, tira a foto do peso da neném. Aí ele foi lá e tirou a foto do peso, não da neném, na balança. Enfim, deu tudo certo. Quando ela veio pra mim, assim, é engraçado, o pessoal fala que assim que você vê o bebê, você já sente aquele amor imediato, aquela coisa assim, avassaladora, sabe? E eu não senti isso na hora assim que eu olhei. A minha pergunta foi, ela tá bem? Aí o pessoal falou, ela tá bem. Aí eu falei, deu tudo certo? Sabe, deu tudo certo. Então foi a hora que eu falei, agora eu posso descansar, eu posso ficar sossegada. Aí eu respirei fundo, aí eles terminaram, né, de fazer a cirurgia. Aí nesse meio termo eu não escutei meu marido que me conta que a hora que eu tava costurando, a enfermeira tinha pego um tipo de linha e a médica falou assim, não, essa não, vamos a outra nela e outro processo. E fizeram. Então a minha cesárea, ela é bem bonitinha, bem feitinha assim, dá pra ver claro, né, ela é altinha, mas não tanto. Mas ficou um corte muito bonito, assim, em vista de muitas cesáreas que eu vejo por aí. Ficou perfeito, não parece até que eu tive bebê, assim, aquele cortão feio que fica. O meu ficou bem bonitinho. Graças a Deus foi uma equipe que fez o trabalho ali, foi excelente, não posso reclamar de nada. O único problema que eu tive com a maternidade foi esse caso aí da médica falar isso, mas também na hora ali, eu tava cansada, também entendo. E eu tive depois com a parte da amamentação, que aí esse já é outro assunto para outro vídeo. Mas de modo geral, tá? A ideia inicial era o parto normal. Fiz todos os procedimentos cabíveis, né, que eu conseguiria fazer por conta. Não deu certo, insistir até o último minuto. Tentei não ter indução, mas não teve jeito, tiveram que colocar o sorinho, depois tiveram que estourar a bolsa. Fiquei ali sentindo todas as dores para tentar fazer ela nascer de forma natural. Não deu certo. Eu colocava a mão, eu não sentia. Aí depois teve uma hora que eu passava a mão assim, eu já sentia a cabecinha dela, mas ainda estava distante, estava bem lá dentro, assim. Então eu sabia que não iria conseguir passar. A neném nasceu um neném grande até. Ela nasceu com 3,658. Ela nasceu com 51 centímetros, só que ela era bem inchadinha, bem gordinha. Tanto que no dia que ela nasceu, ela era o maior bebê da maternidade. E aí ela veio bem pesadinha, bem gordinha, então eu até brincando assim a parte, falei, nossa, até que bom que não passou, porque eu não sei como que seria a dor, né, pra ela vir ao mundo. E a cesárea, pra quem vai ter o parto cesárea, eu queria te tranquilizar, porque eu sempre vi relatos ruins e aquilo me deixava assim totalmente frustrada, com medo do que poderia acontecer comigo, do que poderia acontecer com ela. E não foi nada disso. Foi algo tão rápido, tão prático. Eu sei que foi as mãos de Deus que iluminou cada um que passou pelo meu parto ali. Mas foi algo incrível, assim. O parto cesárea me ajudou muito, foi numa hora de precisão. E foi um parto, né, cesárea de emergência, e deu tudo certo, graças a Deus. Eu tive uma recuperação muito boa. Assim que eu saí da sala de cirurgia, passou o tempo lá, né, de eu poder descansar um pouquinho, algumas horinhas, pra poder voltar, né, ali do parto em si. Descansar, porque fazia 3 dias que eu não conseguia descansar.
Aí eu tava no efeito da anestesia, que é muito bom, que eles conseguem relaxar. Relaxei, fiquei super tranquila, super bem. Não consegui dormir muito, porque era uma ansiedade, porque quando pega o neném, você não vê direito o rostinho, assim, eu tava tão cansada e tal, só queria saber se ela tava bem. E aí, quando ela nasceu, aí todo mundo fala, né, que era a minha cara. Então, queria ver como que ela era. E ela tava bem, eu pedi pro meu marido avisar meus pais que ela tinha nascido. Eu não avisei muitas pessoas, esse tem uma para outro vídeo também, mas eu, desde quando ela nasceu, ela não quis receber visita, não quis receber pessoas, assim, aglomerado de gente. Os próximos que estiveram comigo durante o processo da gestação, sim, aí eu autorizei vir. Quem não veio me ver durante a gestação, ou não perguntava, ou assim, não tinha um vínculo tão direto todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana, eu mandei foto, avisei só depois, tá? Teve as pessoas que foram no chá de bebê, aí sim, eu peguei a foto do parto, mandei avisando que tinha nascido depois de uns 3 dias, assim. E lá na maternidade, os meus pais, os padrinhos dela e os tios mais próximos, né? O irmão do meu marido, com a esposa, meus irmãos e as esposas. E só. E foi excelente do jeito que eu fiz, deu tudo certo. A recuperação da cesárea, assim que eu voltei da anestesia, que deu uma melhoradinha, já comecei a andar, eu por conta mesmo. Fui andando, fui tentando não ficar tão parada. Tiraram o acesso, foi um enfermeiro que tirou meu acesso e super respeitoso, deu tudo certo, me levou pro banho, pro meu primeiro banho. Eu optei por tomar banho sozinha. Ele falou, você consegue? Eu falei, consigo. E aí eu fui tomar banho sozinha, enquanto meu marido olhava a bebê pra mim. Porque aí até então a gente tava sozinhos, né? E aí eu deixei ele com a bebê, fui tomar meu banho, deu tudo certo, lavei minha cicatriz, eu evitava olhar, mas lavava certinho, lavei minha cabeça, que o pessoal fala que não pode, eu tomei o banho completo e me senti bem, eu precisava daquilo. E deu tudo certo. A recuperação dos 45 dias foi super tranquilo. A parte mais complicada pra mim é ter que depender de alguém fazer alguma coisa, então assim, eu não podia baixar e levantar. Então essa foi a parte mais ruim. Mas de restante, assim, recuperação deu tudo certo, a retirada de pontos foi super rápida, deu tudo certo. Cicatrização, não tenho o que reclamar. Tem uma partezinha só que é mais altinha, mas acho que assim, quando deu 45 dias, acho que quando fez 2 meses e meio para 3 meses, eu voltei a treinar. Então, às vezes, por fazer esforço físico, pode ser que dê uma inchadinha, mas não é nada assim grave. Tá super bonitinha minha cesárea ainda. E a bebê, que o pessoal fala, nossa, criança que nasce de cesárea acaba tendo bastante problema respiratório, acaba tendo problema de saúde e tudo mais. Acredito que sim, porque eu sou uma criança de cesárea, digamos assim, e tenho bastante coisa, mas graças ao meu bom Deus, ela não tem nada, ela é uma criança super saudável. Ela foi pegar gripe agora, pra vocês terem ideia, ela tá com 1 ano e 3 meses, ela pegou 2 vezes, que é nessa mudança de estação. Do ano passado foi nessa mesma época, e esse ano porque ela gosta muito, ela é muito calorenta, então ela não dorme de roupinha, ela anda descalço, eu deixo ela bem natural. E às vezes a gente sai de carro e tem o ar do carro, então nessa mudança de clima assim rápida, foi aí que ela gripou, mas aí eu e meu marido, a gripe normal. E ela é uma criança super ativa, super saudável e deu tudo certo pra honra e glória do Senhor, porque eu acho que se eu tivesse insistido mais no parto normal, naquelas circunstâncias, eu não sei se ela estaria aqui devido à forma que eu vi que ela nasceu. E a cabecinha dela, que era o meu medo, falei, nossa, meu Deus do céu, minha filha vai ficar assim, não que seria um problema, mas pensando por ela, deu tudo certo, voltou, conforme a gente foi ajustando na hora dela dormir, deixava a cabecinha dela voltar ao lugar, que é tudo muito molinho, né? Aí foi voltando e graças a Deus hoje, após 1 ano e 3 meses, eu posso dizer que foi maravilhoso meu parto, vendo em vista de muitos outros por aí. Fui muito bem tratada. Aquela equipe que eu falei pra vocês, que foi a última, as 2 meninas que me atenderam, elas foram super atenciosas comigo. No outro dia, quando elas descobriram que nasceu, que deu tudo certo, elas saíram do plantão delas. Assim que elas saíram do horário delas, elas passaram lá pra me ver.
na parte já da recuperação. Foi muito bonitinho, levaram uma máquina Polaroid, tiraram foto comigo com a bebê, me deram de presente, levaram uma pra elas. Então assim, não tenho o que reclamar. O atendimento na maternidade em si, por ser um atendimento público, alimentação toda hora estagiário passando pra ver se eu tava bem, médicos, pediatras passavam pra ver ela, limpeza excelente. Eu me senti como se eu estivesse num hospital, nunca fui internada, mas eu imagino que o tratamento do hospital particular deve ser muito próximo a isso. E assim, não tem o que falar. Eu só tive um problema na parte da amamentação, que eu não tive tanto respaldo. Eu tive de uma enfermeira porque eu a conhecia já, ela era cliente minha da minha gráfica, mas quando ela não estava no plantão era um pouco mais complicado para mim lidar com outras que também me conheciam, mas que eu achei que não me deu tanto respaldo. Mas assim que uma enfermeira passou e falou assim pra mim, até novinha, eu acho que ela tava ainda estagiando, ela falou assim, olha, faz o seguinte, coloca o seu seio na boca dela e deixa, porque ela vai sentir a necessidade, que ela vai sentir escorrer o gosto do leite e que o seu leite já desceu. Então deixa que ela mesma ela vai puxar. E foi a única dica que ela me deu e que valeu super a pena. E que depois disso eu fui adaptando, fui ao banco de leite e é assunto para outro vídeo, mas deu tudo certo. Então é isso, que foi meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude outras mãezinhas, tá? Tem muitos pontos, né, que o vídeo fica muito extenso, mas eu levei meu plano de parto, como que eu imaginei, mas Deus foi fazendo tão certinho que mesmo sem eu falar, eu não precisei entregar, foi fluindo do jeito que eu imaginava. Saiu um pouquinho do controle a parte de ter que estourar a bolsa, de ter que induzir, saiu. Mas eu já fui preparada psicologicamente, já fui imaginando que teria alguma outra coisa que poderia sair dos meus conformes, igual a cesárea em si, mas foi tudo muito tranquilo e eu tô aqui para confortar você que é mamãe, você que às vezes tá nervosa, que às vezes vai ter que passar, né, já tá estabelecido passar por uma cesárea, que Deus abençoe, que dê certo quanto deu a minha e que não é esse bicho de 7 cabeças. Se você seguir tudo certinho, a recuperação é muito tranquila. Se você tiver uma rede de apoio, é muito tranquilo. Se não tiver, é claro, é uma cirurgia de grande porte, de risco, mas assim, entrega nas mãos de Deus que tudo vai dar certo, assim como deu pra mim, tá? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Mande para alguma mãezinha que está precisando ouvir um relato para acalmar o coraçãozinho dela. E é isso. Um beijo e tchau!